3, 2, 1, gravando. Seja muito bem-vindo ao Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Se você nunca ouviu Contra a Cultura na sua vida... Ah, meu Deus. Começou vida pra você. Começou uma nova vida pra você. Uma nova era na Tem sua uma história. nova era antes do Contra a Cultura e agora após o Contra a Cultura. Olha essa aí de nova era. Nova era. Enganados pela nova era. Vocês estão loucos ficar usando esses termos Seguinte, a gente quer agradecer você aí pelo seu Obrigado. carinho. Não, você não, Isaac. Desculpa. A galera de casa. aqui. De nada. Vou agradecer o seu carinho, você que nos ouve através do podcast, através da Rádio Novo Tempo, a você que nos ouve aí através do Cristãos Cansados, canal no YouTube, a você que nos ouve aí através, sei lá, alguém compartilhou no Facebook, você parou aí nesse vídeo e tá ouvindo esses irmãos, Essa saudosa reunião. essa saudosa reunião, né? Apareceu aí na sua timeline e você Reunidos parou no pra Santo ouvir. Monte. Então para, galera. Segura aí, não tira esse vídeo porque tem coisa boa por aqui, tá? Essa reunião de amigos, essa conversa, esse bate-papo pode te trazer grandes lições, assim como traz pra mim, pro Isaac e pra Mayara. Aliás, Mayara, tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Animada? Sim, sempre. Teve um episódio que você tava desanimada. Eu Mayara. estava Mas mesmo. esse ânimo Mas foi esse ânimo, recuperado? Eu recuperei depois de um passeio ao parque. Uma coisa agradável. Inclusive, voz. cara, ela Eu tá tô com a voz afetada bichada aqui. porque ela foi num parque de diversões. Eu fui, e quando eu vou lá, eu volto a ser criança, e aí eu recebo endorfinas, e eu fico acho que assim, isso é feliz. secularismo. Ah, eu sou uma secularizada feliz. Tô muito feliz. Isaac, você também é uma pessoa que gosta de parque de diversões? O Isaac Olha, gosta de ir não na mais do que represa. minha cama com ar-condicionado e... Ah, Né? para de ser desanimado, Isaac. Não é desanimado. Eu fico muito animado quando tem tempo pra dormir. Tudo bem, Isaac? Tudo bom. Então tá bom. Nossa, parece que esse nosso bate-papo aqui trouxe já um déjà vu pra mim. Parece que a gente já teve essa... Nós já passamos por isso em algum momento? Bianca, eu acho o seguinte, quando você chega no 105º, sexto, sétimo episódio, você já São começa a Eu acho que déjà pode vus. rolar essa... Acho que você começa a repetir algumas coisas que já falou. Inclusive, Ah, acho que eu não posso nem usar a desculpa de 100 episódios, porque hoje a gente vai falar de algo que a gente já falou no começo dessa temporada, mas tudo bem. Vai ter ser até um déjà vu pra você, mas vamos lá. um déjà vu ou déjà vu? Você errou, tipo strudel. É que é francês, né, Bianca? Déjà vu. Vou dar uma de Tem que, Nayeli fazer, aqui. tem que fazer até Nayeli biquinho. pronunciando. Déjà- Ai, Bianca, não é assim que fala, é déjà vu. Dez- Beijo, Nayeli. Décimo... Beijo, Nay. Beijo. Nossa, eu tô com saudade dela mesmo. Eu não, mas... Ah, para. 10º episódio aqui do Contra a Cultura e sim, déjà vu, déjà vu. O que é isso? O que é déjà vu? Eu Explica, perguntei. tô fora. Eu viu? perguntei quando você perguntou. Eu É tive quando a sensação de que gente eu já tinha tem a perguntado isso. sensação de que nós já vivemos aquilo em algum momento. Sabe? Nossa, Nossa, que estranho, até me deu um arrepio, parece que eu já vivi essa situação. Isso é déjà vu. Inclusive tem até um filme, né? Muito bom, por sinal. Tem, do Sim. Denzel Denzel. Washington. É verdade. E por que déjà vu, gente? O que a gente vai ver de novo aí, que a gente já viveu? De novo ou de novo? Ah, de novo. Não entendi. Novamente. Novamente. Então, o título da lição dessa temporada aqui, episódio 10, né? Esse aqui, ele fala sobre a América e Babilônia, né? Então, ele vai traçar aqui alguns paralelos entre a Babilônia do Antigo Testamento e a América, né? Os Estados Unidos da América como nação protestante. Agora, tem uma coisa aqui, Bianca, que é importante a gente frisar antes da gente começar, né? O Adventismo tem essa linha historicista de interpretar as profecias e é muito perigoso a gente já vir para o estudo da lição com os nossos preconceitos, Pressupostos. os nossos pressupostos, aquilo que a gente já sabe. E é muito conveniente, né? Quando a Bíblia confirma o que a gente já sabe, né? Ó, a Bíblia conforma comigo, né? Que legal, que lindo, que maravilhoso. Vamos fazer um pedido pro nosso ouvinte? Bora. Esqueça tudo que você sabe e vamos reaprender, reconstruir tudo de novo pra gente chegar nesse ponto aqui com uma visão um pouco menos estreita. Porque qual que é a tendência que a gente tem muitas vezes como adventista, ou cristão, não sei. É de chegar assim, não, porque tal lugar é do capeta, tal igreja é do capeta, tal pessoa é do capeta. Portanto, desde que eu não esteja lá naquele lugar, não frequente aquela igreja e não compactue com aquela pessoa, eu não sou do capeta. Esse é um ponto, né? Essa é a mentalidade que a gente, como cristão, muitas vezes é levado a pensar. Só que Apocalipse, ele tem um papel profético muito importante, primeiramente para quem?
Para a igreja do primeiro século. Porque era o público-alvo a João qual está a escrevendo carta uma foi carta. dirigida. Entendeu? Então, João, ele está escrevendo para aquele público. E o que acontecia, Maiara, quando os leitores de João liam o livro de Apocalipse? O que eles pensavam? Eles tinham a sensação que já tinham visto aquilo em algum lugar. Opa, déjà vu. Déjà vu. Apocalipse, Bianca, é um grande livro do déjà vu. Porque João, ele escreve alguns negócios, aí o judeu vai lá e fala, mas peraí. E João foi tão, aí eu foi já tão vi. usado pelo Espírito que ele nem fez citações desses lugares. Ele fez alusões. E como diria aí um grande teólogo da nossa igreja, a alusão é mais poderosa do que a citação. Tá, mas conta aí então, contextualiza mais o que João... Como assim? Como eles se sentiram assim? Não, a gente já viu. O que João falou que eles meio que... Não, isso aí eu já vi que o João tá falando. Por exemplo, João cita deveras extremamente Daniel. Muito, muito. Porque Daniel é um profeta extremamente O próprio- importante para o judeu por próprio causa do cap- contexto de No Babilônia. próprio capítulo 13 que a gente estudou no último episódio, ele faz menção a 3 bichinhos ali que eram Que a gente viu lá no Daniel. conhecidíssimos do pessoal judeu, porque Dragão. foi citado no urso, leopardo e o outro bichinho lá que aparece, o leão, Leão. já tinha sido usado por Daniel para se referir Sim. ao Império Babilônico e os impérios que viriam posteriormente a ele. Por exemplo, a gente parou, no final do episódio passado, no negócio da marca da besta lá. Sabe o que é a marca da besta, Bianca? Ainda não vou falar, episódio que vem. Então, o que mais? Chips. Chips. Então, mas, Ó, que eu vou mas, te cobrar, mas veja hein? só. Ó, que eu vou te cobrar que Olha você falou só. que era 2 episódios pra frente, ou seja, semana que vem. Semana que vem. Não vamos revelar ainda, mas vou te fazer uma pergunta. Ah. Se o texto é pro leitor daquela época a priori, Sim. quando ele lê João falando assim, colocou marca na testa e marca na mão, o leitor vai falar assim, realmente, César tá com uns negócios de chip aí que tá difícil. Ou ele vai ler e vai falar assim, peraí, onde é que eu já vi isso antes? Então ele puxa isso da memória e da história do Israel. Então ele não tá olhando pra frente, pro futuro, ele tá olhando pra trás. Então veja, todos os padrões que João vai levantando aqui pra gente, ele fala da criação, então ele faz alusão ao mandamento do sábado, a Deus como criador, ele puxa o Éden, ele fala do antigo dragão que é quem? A antiga serpente, então ele lembra lá de Gênesis 3. Então ele vai falando várias coisas e relembrando pro seu leitor, olha, tudo aquilo que vocês estão acostumados na história do Antigo Testamento e também do Novo, isso vai voltar a acontecer. Isso está acontecendo, vai voltar a acontecer, porque na verdade a coisa é meio que cíclica. Então veja, João ele não está preocupado em dizer para você do século XXI tomar cuidado com uma coisa em específica, uma pessoa em específica e uma divindade falsa em específico. Ele está descrevendo um padrão, uma filosofia, ícones. Porque quando você cria ícones, você olha para aquele ícone e aí você começa a enxergar ele em outras coisas. E fala assim, peraí, isso aqui é representado por aquilo lá. Então, o Apocalipse, ele não serve pra gente ficar satisfazendo nossa curiosidade, e aí eu vou pedir pra Maiara ler pra gente aí João capítulo 13, verso 19. Já tava indo lá. Já tá indo lá? Olha, você tá vendo, Bia? É uma sintonia, assim, fora de série aqui, essa dupla de gênios aqui da Bíblia. Não fala essas coisas que isso é contrafação. Mas vamos lá. Então veja, a gente lê o Apocalipse e fica tentando fazer assim, não, então isso aqui é um código de barra, não, isso aqui é não sei o que, e a gente fica especulando. CPF, menino. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de falar assim, não, eu preciso saber de todos os detalhes sobre o tempo Não, e do outra, a fim. gente fica pegando coisas do nosso repertório atual, Isso. cultural, não sei o que, Isso achando se que vai ser chama isso. Né? Anacronismo. Uhum. Precisamente. Bora aí, João. João capítulo 13, verso 19, o texto bíblico diz assim, Jesus dizendo, né? Digo-vos, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Olha, para que serve a profecia, Bianca? Pra gente crer em Jesus. Crer que ele é quem ele diz que é. Então, o centro de toda a profecia e o papel de toda a profecia é revelar o quê? Jesus. Cristo, A centralidade e a soberania de Ou Cristo. seja, finalmente Jesus. finalmente mesmo. Jesus. E a gente já falou aqui que o Apocalipse é a grande revelação de Jesus Cristo, né? Então, veja, João ele só está levantando problemas e contrafações para colocar diante da mente do seu discípulo, do seu membro, do seu cordeirinho, que são contrafações do original. Mas antes você precisa conhecer o original. Né? Você precisa estudar ele original, passar tempo com ele, se relacionar com ele. Então, João, ele tá mais do que besta e dragão e tudo mais, ele tá falando de Cristo, né? Então, Bianca, é preciso a gente entender mais do que uma coisa específica, um local específico, uma igreja específica, um padrão. Uhum. A gente já falou lá nos primeiros episódios que Babilônia tem um modus operandi. Então,
João, ele quer que a sua igreja, desde lá do primeiro século, reconheça o modus operandi de Babilônia para que quando impérios venham, igrejas falsas venham, divindades falsas venham, ele fala, peraí, mas esse padrão não é o divino. Então João está revelando para nós o padrão divino, fala assim, ó, esse é o padrão divino. E agora ele está revelando para a gente o padrão falso em contrafação. Então é para você aprender a distinguir entre um e outro, independente de onde você esteja. Porque não é só lá naquela igreja, só naquele país. Isso pode estar acontecendo aqui comigo, pode estar acontecendo na minha igreja. Não, comunidade. e não é de forma institucional. A gente Aham. precisa parar de colocar isso no nome da coisa. Não, mas porque adventismo, isso e aquilo. Não é questão do adventismo. A questão é, na minha comunidade, como é que eu lido com as pessoas e tudo mais. Então, vamos fazer aqui, já que é um déjà vu, ele está puxando a gente para o Antigo Testamento, vamos fazer uma recapitulação? É Vamos. muito bom fazer. De novo, isso. né? A gente já fez lá no segundo, terceiro episódio, mas vamos lá de novo. Então aqui vai mencionar Babilônia, né? E se a gente for estudar a primeira vez que na Bíblia aparece Babilônia de uma forma organizada, vamos colocar assim, é em Gênesis capítulo 11, que você vai ter lá uma sociedade se chamando Babilônia e erguendo uma torre para a honra e glória do seu próprio nome. Isso não são palavras minhas, você pode ler em Gênesis, a partir Como é que é o do nome verso dessa 1, torre, Mayara? Torre de Babel. Babel é o nome hebraico para Babilônia. Babilônia. Então ali, Que significa confusão, né? Desordem. Uhum. na verdade, antes de significar confusão, Significa desordem, porta do céu. significa porta para o céu, né? Aham. Então seria uma tentativa humana, né? De fazer o que Satanás já fez lá. De né? tentar Tentou fazer. alcançar, né? De tentar alcançar ali O céu pelos seus próprios próprios méritos. esforços. Confusão se tornou depois quando Deus trouxe a confusão para De aquele lugar. línguas ali, né? Cada um através começou a das falar num línguas, né? idioma, né? Isso. Então, o interessante é que ali a gente vai encontrar, né, uma tentativa de formação de uma sociedade, onde o centro dessa sociedade seria o próprio ser humano. Uhum. Só que isso não começa ali, isso vem antes. Na verdade, quando você vê lá depois da queda, a gente já explicou bastante a questão da queda aqui, né? Então Sim. acho que não vamos nem passar por isso. Mas após a queda, você tem Caim e Abel. Aí Caim vai lá e faz o quê? Mata o seu irmão. E aí Caim sai dali, exilado, e ele vai fundar a primeira cidade. E nessa primeira cidade, onde tudo começa a acontecer, existe um descendente de Caim que ele fala o seguinte, olha, matei um homem porque me feriu e destruí Lameque. outra pessoa porque olhou feio pra mim. Então você vê que é uma cidade marcada o quê? Pela força bruta, pela opressão, pela violência. Começa aí, entendeu? O lance da cidade, né? Da instituição e tudo mais. E aí a gente passa de Babel por outros lugares, né? A gente passa por Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? Que Ezequiel fala da opressão que eles exerciam e tudo mais com seus visitantes, com os pobres, os oprimidos, beleza. Aí a gente vai e Deus levanta Abraão. E aí Deus fala assim, ó, Abraão, tá vendo todas as famílias da terra? Você percebe que todos os clãs e sociedades e famílias, eles vivem assim, ó. O que a gente precisa fazer para garantir nosso lado? Você não vai viver assim, não. Você vai sair daqui e você vai viver de um jeito que, através de você, todos os outros vão ser abençoados. Então você não vai viver de um jeito que vai trazer bênção para você. Você vai viver de um jeito que vai trazer bênção, Vai levar bênção Pro para os outro. O outros. outro. entendeu? Então é totalmente diferente do que o mundo já está acostumado. Só que aí, Abraão vai, continua vivendo ali, beleza. E aí vai acontecer um episódio lá na frente, que é o Egito. O Egito vai ser a primeira mega potência Megapotência. que é chamada de Babilônia na Bíblia. Então o Egito se torna essa nação baseada o quê? No Na poder força, bélico, na né? coerção, na opressão, na violência. coerção. Exatamente. E aí o que vai acontecer com Israel dentro dessa nação Israel opressiva? Vai ficar preso lá muito, muito tempo. Vai ser enculturado dentro daquela, né? Dentro daquela De outra cultura. outra cultura. E vai sair de lá com aquilo já O encravado que, no que, ela próprio aprende, coração. que ela aprende lá no Egito? O mais poderoso sobrevive. Uhum. Se você consegue fazer o outro te obedecer à força, você pega o que é dele, se ele resistir, mata ele, entendeu? Obriga todo mundo. A mulher do outro, você consegue destruir o marido? Mata. Começam a se padronizar de acordo Segundo o padrão Isso. egípcio-babilônico. Aí Deus pega esse povo, leva pro deserto, despe eles de todos os seus preconceitos e fala assim, ó, Vamos entrar não no mate, processo de reeducação agora. não com... roube, Caramba, olha que louco. não pega a mulher do outro só porque você pode, Porque entendeu? esse é o meu sistema, galera. Vocês estão em outro sistema. Presta atenção, não é assim que funciona comigo. E aí Deus vai Que entrar massa. num pesado sistema de reeducação mesmo do Isso. povo. Aí ele vai falar assim, ó, quando vocês tiverem reis, não voltem pro Egito, não peguem cavalos, não é pra pegar mulher, não é pra acumular ouro, entendeu? Por quê? Porque tudo isso é sinal da tirania.
E aí, o que Israel faz quando vira uma nação? Exatamente o contrário. Vai lá, Vai no acumula Egito, cavalo, vai no acumula Egito, mulheres, pega acumula ouro. riquezas. Volta de novo ao sistema Ou seja, operandi De babilônico. novo, Israel se torna novamente Babilônia, até que chega um ponto em que Deus diz assim, já que vocês querem ser Babilônia, então que vá. Agora, olha só que interessante, né? Lá em Salomão, lá em Samuel, na verdade, Crônicas e lá em Reis também, quando fala do tanto de ouro que Salomão acumulava todos os anos, diz 666 ciclos de ouro. Aí João fala assim lá em Apocalipse, aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, que é número de homem. Não tô falando aqui que é uma relação Sim. direta, pode não ser, pode ser, Mas é um quem baita do sabe. insight, né? Mas João tá falando aqui de que muitas vezes uma nação que é separada por Deus, ela se deixa corromper por Babilônia. E ela se torna opressiva, e aí o que acontece no período de Salomão e dali por diante? Se tornam opressivos, Foi o pior desprezam os mais sistema. fracos e aí tudo mais, entendeu? Tudo em nome de No Deus. entanto que quando Salomão morre, eles não querem mais alguém da família de Salomão no trono, e aí é onde o reino se divide em dois, aí não tem mais Idolatria pra unificação, todo lado. e aí a gente sabe que uma parte desse reino é destruído pela Síria, sobra um restinho, e o restinho acaba indo para Babilônia. É exatamente isso. Aí de novo vem a promessa de Deus. Não, eu vou tirar vocês de lá quando vocês se arrependerem, papapá, aquela coisa toda. E aí eles saem de lá e voltam a virar uma nação e tal, e eles vão se reconstruindo. Só que ali eles vão trocando de nação de Babilônia em Babilônia, né? Vai Babilônia da Grécia, Babilônia Isso de Roma. até chegar em Roma, e aí vem Cristo, e quando Cristo vem e faz o que faz, ele causa uma ruptura no sistema babilônico de vida. Ele mesmo vem pessoalmente mostrar o que é o estilo de vida no reino, o que é o estilo de vida divino, o que é o estilo de vida que Deus quer para o ser humano. Só que o que Jesus fez causou só uma ruptura, por enquanto ainda não destruiu plenamente 100%. Vocês citaram Roma, que inclusive é algo que dentro da escatologia, dentro da profecia, a gente inclui Roma assim, ó, até com medo, do tipo, meu Deus, Roma, aquele emoji assim do bonequinho com as Sei, mãos na o bochecha, grito. sabe? Então assim, o nosso guia inclusive traz aqui Apocalipse 13:3 aqui, né, que a gente leu já no episódio passado, vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado, o mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. E aí a gente coloca Roma igual besta por conta do que surgiu, inclusive, Roma estatal e Roma religiosa, né? Sim. Que a gente pega a igreja católica, sim, todo o início do cristianismo começou ali e tal, não sei o quê, Não, com Gregório VII e tal. É importante você frisar isso, porque, veja, o problema não é que a igreja católica era a besta. Uhum. Porque a gente coloca... A gente fala assim, não, o problema era a igreja católica. Aham. Antes de ser a igreja católica, era cristianismo. Uhum. Então, veja, da mesma forma como Israel sai do Egito e Israel se torna o novo Egito, veja, o cristianismo sai de Roma e o cristianismo se torna Torna Roma. Roma. A própria Roma. Então é isso que João tá querendo mostrar Déjà no Apocalipse. vu. É um déjà vu. Ele tá querendo dizer o seguinte, ó. Vocês Muito poliglota esses presta- nossos amigos, né, Daniel? prestem atenção no que aconteceu no passado, porque é o passado que vai lançar luz para vocês em relação ao que está acontecendo agora e em relação às coisas que ainda devem acontecer antes de Jesus Cristo voltar. Então, assim, o que ele está tentando mostrar é que Satanás não desistiria da ideia de ser Deus na Terra e que ele não desistiria da ideia de desvirtuar e corromper a humanidade o máximo que ele puder desvirtuar e corromper. Como o Isaac bem disse aqui no episódio anterior. Entendeu? Então, o que João está mostrando no Apocalipse é que a história ela vai se repetir. Existe um ciclo E aí. nós precisamos estar atentos, porque senão nós seremos enganados, seremos levados pelas ondas de engano. Aí olha só o que acontece então. Onde é que a gente chega nos Estados Unidos nessa história Pois toda? é, a minha pergunta. Então vamos lá. De Roma, a gente tem o cristianismo e o cristianismo vira Roma novamente. A gente para aí no leitor que está lendo João. Porque pro leitor de João, o que importa os Estados Unidos da América e a igreja romana? Isso não aconteceu ainda. Eles estão tendo problema lá no cristianismo primitivo. João está falando assim, olha, cuidado, porque sempre quando o povo de Deus tira Deus do centro e coloca o próprio eu no centro, ela se torna tirana, opressora, e ela vai usar o fim para justificar os meios das quais ela alcança as coisas. Tira Deus do centro, vira modus operandi Babilônia. Entendeu? Exato. Aconteceu quando entrou no Egito, depois aconteceu quando saiu de Babilônia, e agora tá acontecendo de novo no olho de vocês aí, beleza. Aí vai a igreja adventista e vai ler isso de forma histórica. Então veja, o padrão sempre se repete, déjà vu. Então beleza. Aí você tem
o catolicismo, que é o cristianismo, se tornando esse império romano, religioso, opressor, né? De acordo com a profecia, diante dos próprios olhos dos cristãos. Beleza. Quando você vai para a história da Europa, o que acontece? A Igreja Católica está perseguindo todo mundo, está impondo a vontade dela de forma opressora, mandando matar quem não concorda, aquela coisa toda. Aí um grupo de pessoas que eram protestantes, para fugir dessa história toda, para onde eles vão? Eles vão para os Estados Unidos começar uma nova nação com liberdade religiosa. Olha que lindo! Um lugar para você começar de novo. Cada um tem direito de liberdade a pensar no que quer. Um país sem rei e uma igreja sem papa. E lembrando que a igreja católica era opressora, teve toda aquela questão lá... Da Inquisição. Tudo, que foi feio, né? Da perseguição. Porém, surgiu ali no século XVIII, alguns movimentos na Europa, por exemplo, o iluminismo e tal, que falou, peraí, né? Até a reforma protestante... Nós lemos de uma ferida mortal aqui em Apocalipse 13. É uma questão histórica. Falando, nós cremos que essa ferida mortal foi causada pela chegada do iluminismo, né, francês, porque tem outros iluminismos, né, Sim. O iluminismo francês, né, aonde a França vem e dá um pause, né, dá uma interrompida nessa supremacia papal, né. Só um parênteses. Um adendo. Então, e aí para fugir dessa opressão que se tornou, de novo, o país opressor, a Europa ali, alguns representantes da Europa, vão para os Estados Unidos começar uma nova nação. Uma nação com liberdade, justiça e igualdade para todos. Olha que lindo. Né? Um lugar onde todo mundo pode começar, todo mundo tem oportunidades, e aí vai. E Estados Unidos vai se tornando essa grande potência. Começa esse sonho americano. O sonho americano. O que a gente entende dentro da leitura profética, histórica, bíblica, tanto do Apocalipse, quanto do Novo, quanto do Antigo Testamento? Esse é um padrão que vai ocorrer. Tá predestinado a acontecer isso. Só que aí, de novo... Essa é uma leitura histórica mais ampla. O que a gente precisa, como leitores da Bíblia e cristãos genuínos, entender? Então o problema é eu ir para os Estados Unidos, certo? O problema é eu ser católico. Ih, lascou, não vou poder ir pra Disney. Não, claro, Disney. Só com as orelhinhas lá. Ainda vou postar a foto. viciada em parque aqui, entendeu? Desculpa, mas eu vou com força. Quebramos o seu sonho, Maiara. Mickey opressor. Mickey opressor. O João tá alertando, tanto o leitor do primeiro século quanto nós hoje do século XXI, o seguinte: cuidado, porque às vezes você tá tão preocupado observando o ícone, o templo da opressão, que você não enxerga a opressão dentro dos pequenos lugares, das pequenas comunidades, dentro dos indivíduos. Então o João tá falando assim, olha, quando você estiver numa igreja, pode ser a sua igreja adventista mesmo, lá do interior da cidade. Se lá na sua igreja, você ou alguns membros ficam acumulando os cargos da igreja e vocês maquinam e falam mal das pessoas e derrubam as pessoas, você é uma família poderosa que toma conta da igreja e você controla a igreja porque o seu dízimo é grande. Então você fala assim, não, meu dízimo é grande, então a igreja tem que fazer o que eu quiser, então eu vou ser ancião. E você é ancião há 50 anos e a igreja faz tudo que você manda. Isso é Babilônia. Você tá pensando assim na sua cabeça. Não, mas eu tô fazendo isso pra glória de Deus, porque a igreja precisa obedecer e a minha visão de obediência é a correta. E aí você oprime as pessoas, força, coage as pessoas a fazerem a sua vontade. Isso, meu amigo, é o modus operandi de Babilônia. Paulo também achava que matando os cristãos ele estava obedecendo à vontade de Deus. Exatamente. Então veja, não é questão de lá ou aqui. Claro, a gente crê que vai ter uma institucionalização desse sistema, sim. Mas a gente precisa entender que ele ocorre no micro tanto quanto no macro. Então, veja, qual o propósito da profecia? A gente fala hoje para que quando acontecer você reconheça quem é o verdadeiro, quem é o eu sou e quem é o falso. De que lado eu estou? Eu estou representando o falso ou o verdadeiro? Eu estou ficando do lado do falso, do lado do verdadeiro. Então a gente precisa entrar num relacionamento com o Deus verdadeiro, mais do que saber doutrina ou saber de cor versos bíblicos e não frequentar tais lugares ou interagir com tais pessoas. Eu preciso de fato ter um relacionamento com Deus e seguir a vontade dele. E a vontade dele é de liberdade. Deus nunca age pelo meio da opressão. Porque essa é justamente a acusação de Satanás. Porque Satanás acusa Deus daquilo que ele é. Isso se chama projeção. Exatamente. Ele projeta em Deus o pior defeito dele. A gente já estudou também em outros episódios a questão da adoração, né? Vocês lembram? Adorar somente o Criador e tal, né? E esse modus operandi aí, ele tem tudo a ver com adoração também, né? Sim, porque a adoração é a quem você se rende. Está rendido a quem, né? Então, na história do grande conflito, ou você se renderá a Cristo, ou você se renderá a Satanás. E aí existe a falsa adoração, né? Você achando que está adorando Deus verdadeiro. Lê pra gente de novo, Bianca, Apocalipse 13, 16 e 17. 16 e 17 diz o seguinte, exigiu, ou seja, O que tá falando aí?
Exigiu. O que é exigir? Coagiu, forçou. pressionou. Vai lá. Exigiu, ou seja, a besta, né? Uhum. Que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma com essa marca. Sem essa marca. Sem essa marca. Que era o nome da besta ou o número que representava o seu nome. Então veja, ou você me adora e com isso você ganha algo que vai te permitir comprar e vender. O que é comprar e vender? De novo, a ideia de que é sobrevivência. Você precisa trabalhar para ter recurso e com recurso, né? Só que aí Deus está levantando um povo para dizer o quê? E aí que entra o negócio do sábado de novo. Eu não dependo do comprar e do vender, porque na verdade quem cuida de mim é o Deus criador do céu e da terra. Então mesmo que eu fique sem comprar e vender, como eu dependo dele, minha vida está na mão dele. É rendição total, né? Rendição total. Isso é adoração. O que é adoração verdadeira? Isso é estilo de vida. Ó, Gênesis 12, Apocalipse 12, 11. Eles quem? O remanescente. Venceram o dragão pelo sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A verdadeira adoração vai ser aquela que não teme pela coerção perder sua vida por causa de uma falsa adoração, mas que está disposto a morrer para ficar do lado da verdade, para ficar do lado de Deus, reconhecendo que é Deus quem é o dono da vida, né? Convite, então, de Jesus Cristo para nós, eu entendo, depois de todas essas conversas e todos os episódios que a gente fez até aqui, mas o Finalmente Jesus ainda não acabou, a nossa temporada ainda tem mais 11, 12, 13 episódios ainda para acontecer. Ainda temos finalmente. Temos finalmente ainda nessa temporada, é que Cristo diz, sai dela, povo meu. Ou seja, sai da Babilônia. Sai fora desse esquema. Não é um lugar... Né? Não, é uma filosofia. Você que está nos Estados Unidos e está ouvindo a gente, não precisa se preocupar com o lugar geográfico, mas é o sistema, é o vírus que nos é implementado. Isso. Ou seja, sai desse vírus, sai desse sistema, porque esse é o meu convite para você, porque o meu sistema funciona. Exatamente, o meu sistema funciona e ele não vai cair, né? Babilônia começa com um irmão, com duas pessoas. Tem Caim e tem Abel. Babilônia já estava em Caim. Então não pensa que você precisa de um templo, de uma religião e de um negócio. Com duas pessoas você já tem Babilônia acontecendo já. Muito bem. Que a gente possa aceitar esse convite a partir de agora. Se a gente não entendeu, que seja agora, daqui pra frente, né? Vida nova, por isso que eu disse no começo. Para aí o episódio, que eu acho que pode ter lição boa aí pra você. E tem aí essa nova era, antes contra a cultura e pós contra a cultura. Um beijo especial pra você que nos ouve, pra você que sempre tá com a gente. Isaac, até semana que vem. Semana que vem tem aí sim, hein? A marca na testa e marca na mão. Vou querer saber. Me lembra não, você pode se preparar durante a semana. Me obrigue. Vou exigir. Maiara, até semana que vem. Valeu, Dani, até semana que vem. Obrigada pela sua participação de sempre.